Que você olhe para trás e pense que realmente valeu a pena cada passo que você deu. Que você não fique lamentando as oportunidades que você perdeu, as chances que você não deu aquele passo, a decisão que você não tomou, mas que você olhe para assim, que bom que eu decidi, que bom que eu fiz. Quando você vai se dar uma chance? Eu não estou falando aqui daquele momento perfeito ou de quando você tiver tudo planejado ou quando você tiver todas as respostas, mas estou falando de você começar a tirar os seus sonhos do papel, a começar a dar vida a tudo que você sonhou, mesmo sem ter certeza absoluta sobre todas as coisas, mesmo sem ter todas as respostas. Quando que você vai ter a coragem de dar aquele próximo passo? Porque a confiança, ela não nasce antes de você começar. Ela surge pelo caminho. Enquanto você começa a se movimentar, começa a avançar na direção dos seus sonhos, de tudo aquilo que você imaginou. Só que o maior obstáculo que nós temos na hora de tirar os nossos sonhos do papel não é falta de tempo, não é falta de recursos, de dinheiro, falta de conhecimento, falta de oportunidades. O maior obstáculo, na verdade, é você mesmo se dizendo não, antes mesmo de tentar. E eu quero compartilhar hoje um pouquinho desse livro aqui, ó, Cabeça de Campeão, um trecho dele aqui, onde ele conta a história do jogador de futebol Zidane, que era francês. Mas eu já adianto aqui para vocês que esse vídeo não é sobre futebol. Nós conseguimos olhar para o esporte e tirar muitos exemplos das mais diversas modalidades para aplicar na nossa vida pessoal, profissional, para nós sermos os campeões da nossa própria história. E antes de eu seguir aqui, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e a minha missão por aqui é te ajudar a sair da estagnação e começar a realizar os seus sonhos. E além de todo o conteúdo que eu compartilho aqui no YouTube, no Insta, eu tenho também um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu compartilho vários materiais que vão te ajudar a se organizar, a planejar. Inclusive tem uma aula sobre como vencer a procrastinação e parar de ficar adiando as suas metas, as suas tarefas. E se você ainda não faz parte desse grupo, o link dele eu sempre deixo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, então clica lá, participa, porque agora para janeiro estou preparando várias coisas especiais. Bora seguir aqui para o nosso vídeo agora, porque certamente você deve ter aquele sonho que pulsa dentro de ti. Talvez é fazer uma transição de carreira, crescer na carreira, ou abrir um negócio, realizar uma viagem, estudar, se especializar em alguma área, treinar, talvez escrever um livro. Eu não sei exatamente qual é o seu sonho, mas eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo, existe algo ali dentro do seu coração que arde para você realizar. Algo que queima por dentro para você realmente ir lá e fazer. Se você tem um sonho assim que pulsa fortemente dentro de ti, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque aí eu sei que você se identificou aqui com esse assunto. Só que toda vez que você pensa em realizar esse sonho, vem aqueles pensamentos: ah, mas ainda não é um momento certo. E se não der certo esse plano? E se eu falhar no meio do caminho? E se vão rir de mim? O que as outras pessoas vão pensar? Eu acho que é melhor deixar quieto esse sonho. Eu acho que eu não tenho muita experiência. Eu ainda preciso aprender mais coisas, me preparar melhor. Ou então você pensa, mas quem sou eu para realizar isso? Tem tanta gente por aí talentosa. E assim essas desculpas vão tomando conta e te fazendo desistir. Aliás, me conta aqui nos comentários qual é a desculpa que está te impedindo de realizar os seus sonhos. Comenta aqui nos comentários, porque eu vou estar gravando vídeos específicos de acordo com os comentários que vocês vão estar aí escrevendo, contando aí sobre os desafios que vocês enfrentam.
Só que essas desculpas, no fundo, essas frases que vêm na nossa mente quando nós queremos realizar os nossos sonhos, são um medo disfarçado de realismo. Você pensa assim, não, mas é realmente, não é o momento certo, está acontecendo isso, aquilo, tem crise, tem caos e etc. Ou então você vai pensar, não, mas realmente eu não estou assim tão preparada. Mas e quando que você estará preparada? Quando que não vai estar acontecendo alguma crise? Se a gente pensar, sempre vão estar acontecendo um monte de coisas na nossa vida. E nós nunca vamos nos sentir 100% preparados. Então, por que nós ficamos aí sempre esperando? É porque o nosso cérebro, ele é mestre em dar essas desculpas, em nos convencer a ficar adiando os nossos sonhos. Nós mesmos que vamos colocando barreiras naquilo que nós imaginamos, fazendo-nos desacreditar da nossa capacidade, do nosso potencial. É como se nós colocássemos um freio nos nossos sonhos. Como se sempre nós estivéssemos colocando ali um limite, você pode ir só até aqui, você não pode avançar mais do que isso. É como se nós estivéssemos ali sempre nos puxando para trás, ao invés de estar nos impulsionando para frente. E essa questão do medo é uma coisa que eu vejo muito nos meus acompanhamentos individuais. Tem uma sessão que eu gosto muito de trabalhar sobre recursos e interferências, e o medo é um dos que mais aparece. É o medo de não conseguir, é o medo de desperdiçar o tempo, é o medo das pessoas rirem de você e assim por diante. Para quem não sabe, eu tenho um acompanhamento individualizado onde eu ajudo ali a realmente alcançar suas metas, a você olhar com mais profundidade, a vencer os principais bloqueios. E se você quer saber mais informações sobre esse acompanhamento, eu sempre deixo o meu contato aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então me chama lá para a gente conversar mais, para mim te passar mais informações. E aqui no livro Cabeça de Campeão, como eu comentei, ele conta a história do Zidane, que foi um jogador de futebol francês, e ele jogou a Copa de 98, quando ele fez 2 gols contra o Brasil. E algo que me chamou a atenção, vou ser bem sincera com vocês, eu não entendo muito de futebol, mas eu quero chamar a atenção aqui para algo que a gente pode aplicar na nossa vida, pessoal, profissional. E ele conta aqui a história do Zidane. E o Zidane, ele jogava muito na infância futebol, com os amigos, com as pessoas que moravam ali perto da casa dele, com os amiguinhos. E o objetivo deles ali no jogo não era fazer gols, era treinar passes, dribles, era fazer uma jogada bonita. Então eles ficavam ali treinando essas jogadas. E aí chegou um dia, já quando ele estava lá no futebol profissional, que ele pensou assim, por que não trazer essa jogada? E ele fala aqui uma em específico, uma que ele chama de puxada, para o futebol ali profissional. Por que não ele jogar daquela maneira, já quando ele era adulto? E eu quero destacar justamente essa frase aqui, ó. Por que não? Por que nós não tentamos tirar os nossos sonhos do papel? Por que nós não damos vida para o que nós sonhamos? Por que nós ficamos sempre nos limitando? Por que nós não acreditamos na nossa capacidade, no nosso potencial de ir lá e fazer e conquistar? Por que nós ficamos alimentando as dúvidas, as desculpas? Por que nós fugimos sempre para as distrações ao invés de fazer aquilo que nós consideramos importante, que é significativo para nós, que arde no nosso coração para ser realizado? Por que não alimentar, ao invés do medo, a coragem de dar o próximo passo, de ir lá e fazer aquilo que você sonhou? Por que não buscar fazer um 2026 ser o melhor ano da sua vida? Porque enquanto a gente fica alimentando essas dúvidas, esse medo, mais vai fortalecendo essas desculpas que o nosso cérebro traz para nos limitar ali a ficar sempre no mesmo ponto e ficar adiando os nossos sonhos.
Na aula que eu gravei e disponibilizei lá no grupo exclusivo, eu me aprofundei no porquê o nosso cérebro age dessa maneira, porque ele busca fugir das tarefas que são um pouquinho mais desafiadoras, que exigem um pouquinho mais do nosso esforço. Eu também falei sobre técnicas para enganar o nosso cérebro e agir mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando ele traz inúmeras desculpas. E ao final dessa aula tem lá um desafio passo a passo, onde você vai sair com um plano já para os próximos 7 dias você entrar em ação. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, já entra, participa lá, porque realmente eu entrego muito conteúdo por lá que vai te ajudar a se organizar, a planejar melhor as tarefas do seu dia a dia. E esse é um grupo fechado, tá? Não é aqueles grupos onde todo mundo tá conversando, um monte de assuntos aleatórios, não. É um grupo onde eu realmente disponibilizo materiais, insights, reflexões que vão te ajudar. Inclusive agora para janeiro estou planejando um desafio que vai destravar a sua vida. Então se você não faz parte, eu sempre deixo o link aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E vamos então decidir fazer de 2026 o ano da sua vida, o ano da sua virada de chave. Vamos decidir que em 2026 vamos alimentar mais a coragem do que o medo. A coragem para dar esse próximo passo, para de fato ter um ano cheio de realizações, de conquistas, para você chegar lá no final de 2026 e olhar para trás. Que ano incrível! Como eu estou me sentindo orgulhosa de tudo que eu construí, do quanto que eu evoluí como pessoa. Escolha se dar uma chance nesse ano, a chance de tirar o seu sonho do papel. Vamos começar a dar vida a tudo isso que você imagina. Vamos começar a se arriscar um pouco mais, a tirar esses sonhos que normalmente a gente considera ousados. Decida ser o campeão da sua história. E não fique esperando a tal confiança surgir. Comece a se movimentar. Porque eu vou ser bem sincera para vocês aqui. Confiança realmente surge do movimento. Ela surge quando você entra em ação. E a parte mais difícil é justamente essa barreira inicial, o começar, o dar esse primeiro passo de fé, de coragem, acreditando que as coisas vão dar certo, que você vai conseguir, que você vai dar conta, que você realmente tem a capacidade, que você tem o conhecimento. Mesmo que você precise tentar diversas vezes, vai lá e faz com coragem. Decida ser a pessoa que não desiste diante dos obstáculos. Porque é isso que campeões fazem, eles não desistem, eles treinam, eles suam, eles se esforçam, eles dão o seu melhor no treino e principalmente lá no jogo. Então decida dar o seu melhor pelos seus sonhos. Porque se você não decidir mudar as suas atitudes, a sua forma de pensar, os seus comportamentos, o próximo ano será igual. Esse ano de 2025. E certamente, se você está aqui nesse vídeo, você deseja algo mais para 2026. Talvez esse último ano não foi um ano péssimo, mas eu creio que você deseja crescer, que você deseja mais. Você deseja chegar lá no final do ano e realmente olhar e dizer, valeu a pena. Eu confesso para vocês que 2025 teve algumas coisas que eu não gostaria que 2026 se repetissem, mas ao mesmo tempo eu olho para outras coisas e eu digo que bom que eu fui lá e fiz aquilo que era necessário, que eu dei aqueles passos de coragem, que eu decidi fazer uma formação em coaching, porque foi uma coisa extremamente transformadora na minha vida. Foi algo que realmente trouxe muito conhecimento. E eu estou aqui compartilhando com vocês. A cada vídeo que eu faço aqui, eu compartilho um pouquinho dessas informações, dessa formação. Foi uma decisão bem ousada que eu tomei, assim ó, em apenas um dia, menos de um dia na verdade. E eu não me arrependo dessa decisão, porque eu tinha clareza de onde eu queria chegar. Então tudo é uma construção que a gente vai trabalhando ao longo do ano, a definição de objetivos, aonde você quer chegar, para que você consiga também tomar decisões assertivas no seu dia a dia.
E eu olho também o quanto que eu evolui a Cris lá do início do ano para essa Cris de agora, muito mais confiante, que melhorou a sua comunicação, mas tem muito mais a melhorar. Eu sei, existem vários pontos e confesso para vocês que não é fácil a gente estar melhorando. É uma batalha, é uma luta, mas ao mesmo tempo eu percebo que houve um crescimento. E eu não estou falando aqui para me gabar para vocês. Eu estou falando aqui para realmente incentivar. Se eu conseguir e percebo que teve evolução no meu ano, você também consegue, acredite e vai lá e faz. Eu só consegui melhorar a minha comunicação porque lá atrás, em algum momento, eu decidi, alguns anos atrás, a começar vídeos no YouTube. Esse ano eu decidi ir para o Insta, me posicionar, falar mais sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina lá. E um outro passo importantíssimo desse ano foi gravar a aula sobre como vencer a procrastinação. E eu confesso para vocês que quando eu vi o resultado final, eu me surpreendi comigo mesma. O quanto que eu consegui de entregar ali de conteúdo, de explicar os conceitos. Então é uma aula que realmente vale a pena assistir. E eu acredito que o ano de 2025 foi uma base para construir muita coisa que vai evoluir nesse próximo ano que está se iniciando logo aí. Para que esse ano seja realmente extraordinário. Então eu realmente me sinto orgulhosa de toda a construção, de toda a evolução, e eu quero que você também sinta isso no próximo ano. Se você não está sentindo nesse ano, mas eu quero que você sinta no próximo ano. Que você olhe para trás e pense que realmente valeu a pena cada passo que você deu. Que você não fique lamentando as oportunidades que você perdeu, as chances que você não deu aquele passo, a decisão que você não tomou, mas que você olhe para assim, que bom que eu decidi, que bom que eu fiz aquele curso, que eu fui para aquele workshop, que bom que eu li aquele livro, que eu, sei lá, abri o meu negócio, investi na minha carreira, cuidei da minha saúde, que você chega lá no final e diga, que bom. E esse vídeo aqui era para ser um vídeo rápido de 10 minutos, mas eu já percebi aqui que eu falei bastante porque eu realmente quis entregar muito para vocês. E eu vou deixar aqui um outro vídeo sobre como fazer o seu 2026 ser extraordinário, onde eu compartilhei 3 passos essenciais. Então clica aí, segue assistindo. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo aí para abençoar a vida dele. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí para receber os próximos vídeos. Um abraço, até mais e que 2026 seja incrível para todos nós.